Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Falcão, sou aluno do curso de Licenciatura em Computação e esse é um artefato, é um trabalho da disciplina de Educação à Distância, né? E o que vou trazer aqui para vocês é um pouquinho sobre o pensamento computacional. Então, o objetivo aqui dessa conversa da gente, né, vai ser trazer conceitos básicos sobre o pensamento computacional e, ao final, eu quero que vocês sejam capazes de reconhecer esses conceitos no dia a dia de vocês. Então, meu papel aqui vai ser trazer filtros para a vida de vocês. Então, vocês vão passar a enxergar coisas que talvez vocês não conhecessem. O, esse assunto é direcionado para o mais variado nível de pessoas, então a gente pode estar trazendo isso aí para alunos de um ensino básico até aquele aluno da faculdade ou ensino superior, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos dar uma conversada primeiro o que é o pensamento computacional, tá? Então, Jeanette Wing trouxe em 2006 essa ideia de pensamento computacional. Ela traz aí, ó, uma atitude de utilização dos conceitos computacionais em abordagem e solução de problemas. Então, a gente vai colocar os conceitos computacionais para resolver os problemas. Então, vamos utilizar esses conceitos aí. Para, da melhor maneira possível, gerenciar nossas vidas, comunicar e interagir com outras pessoas. O objeto do pensamento computacional é a resolução de problemas. Guardem essa palavrinha, essa ideia. E estes são inerentes a todas as áreas do cotidiano da vida social moderna. Então, todo mundo precisa resolver problemas, né? Então, vamos dar uma olhadinha como é que o pensamento computacional pode nos ajudar quanto a isso daí. Mas primeiro eu queria falar com vocês um pouquinho sobre problemas. Então, esse é um livro muito interessante, né, de Mark Manson. A sutil arte de ligar isso daí mesmo, um palavrão, tá? Não vou falar aqui. E ele traz três frases bem interessantes. A vida é basicamente uma série interminável de problemas. Você está vivo, você tem problemas. Então, isso é inerente à sua vida. Felicidade é resolver problemas. Então, o Mark Manson traz aí que para você ser feliz, você tem que resolver problemas. E por último, que eu acabei de dizer, para ser feliz é preciso ter algo para resolver. Então, se você está vivo, você tem problemas. Se você tem problemas, você tem que resolver. Se você resolve, você é feliz. Isso é um resumo bem rápido do que é o livro. Então, se eu tenho problemas, e eu estou dizendo, estou trazendo aí para vocês que eu não é Janete, trouxe para trazer para vocês que Janete traz para vocês que o pensamento computacional ajuda a resolver problemas. Então, o Steve Mark disse que resolver problemas é felicidade. Então, a gente pode resumir aqui de uma maneira bem simples que o pensamento computacional ajuda a gente a ser feliz, porque ele vai nos ajudar a estar resolvendo problemas. Ok? E aí me ajuda aí, eu quero saber mais um pouquinho sobre o pensamento computacional, que eu quero ser feliz, como o Mark e a Janete juntos trazem aí para a gente. Então, o pensamento computacional, pessoal, ele tem para resolver problemas, né, através do pensamento computacional, a gente vai passar por três estágios. Quais são? A formulação do problema, então é nesse estágio daqui onde a gente se depara com o problema e lança-se o desafio de resolvê-lo. Então, estou aqui com um problema A, tenho que chegar até aqui o B e resolvê-lo, né? Então, essa é a primeira ideia. Então, o que que acontece aqui? A gente identifica, a gente analisa, determina objetivos, restrições e junta aí as informações necessárias para resolver o problema. Então, estou com o problema, vou me deparar, vou analisá-lo, vou trazer tudo quanto é informação acerca daquele problema, vou determinar critérios para que quando eu os atinja, aquele problema seja considerado, pelo menos para mim, como resolvido, tá? Então, o segundo estágio é a expressão da solução. Nessa fase, a gente vai traçar um objetivo não, vai traçar uma estratégia para resolver aquele problema, né? Então, de mão, nas mãos ali, com todas aquelas informações, eu já conheço o meu problema. Então, eu vou traçar uma estratégia para que ele seja resolvido. E, por último, é a execução dessa solução. Então, conheci o problema, tracei uma estratégia, eu vou agora solucionar. Então, a gente vai pôr em prática aquela estratégia e avaliar para saber se aquela nossa estratégia está dando certo. Ok? Então, vamos lá para o primeiro
dos conceitos, né, dos pilares do, do pensamento computacional, que é o reconhecimento de padrões. O que é que seria esse reconhecimento de padrões? Reconhecimento de padrões, em suma, é identificar semelhança e conexões e explorar esses recursos. Então, quando a gente se depara com um problema, então a gente começa ali a trabalhar na mente da gente. Pô, já vi isso em algum lugar, como foi? Pô, já resolvi isso de uma outra maneira, mas não era assim. Então, perguntas como: isso é semelhante a um problema que eu já resolvi e qual é a diferença? São as principais perguntas que a gente vai trazer aqui nesse reconhecimento de padrões. Então, o reconhecimento de padrões ele não se restringe somente aos dados, a resultados que eu atingi lá atrás. E também eu posso explorar o processo. Como foi que eu abordei aquele problema? Né? Quais foram as estratégias que eu utilizei para resolver aquele problema? E não é à toa que em, em um trabalho que a gente vai fazer, o que é uma das primeiras etapas? É fazer uma revisão bibliográfica. A gente vai fazer o quê? A gente vai subir em ombros de gigantes. Então, a gente vai já observar que alguém já passou por aquele problema, vai fazer aquela pesquisa, ver como foi que o autor tratou aquele problema dali, ver quais foram as estratégias, os dados, né? Onde foi que ele chegou utilizando aquela estratégia. Então, a gente faz isso justamente para encontrar semelhanças com o trabalho que a gente está desempenhando, que a gente está desenvolvendo, tá? E imagine aí que vocês querem sair de um ponto A para um ponto B, ou seja, eu tenho um problema A, quero chegar no problema, resolvi no B, e eu vou ter semelhante a uma escolha de um caminho. Então, se eu vou, quero sair daqui e ter uma reunião, eu posso escolher ir de bicicleta, posso escolher ir de carro, posso usar um modal ali público, de ônibus, tá? Então, diante disso, o que eu vou ver? Pô, qual tempo que eu levaria com o outro? Tem alguma restrição? Sei lá, não estou conseguindo pagar a passagem, eu posso pegar um Uber? Não dá, porque tem uma restrição de pagamento. Então, todo esse, vou me cercar de informações para saber, para poder tomar uma decisão, né? Resolver um problema. Mas como assim? Como é que, na prática, esse reconhecimento de padrões funciona? Como é, aqui eu perguntei de matemática agora, vamos misturar um pouquinho. Como é que a gente calcula a área de um quadrilátero, de um retângulo? Espero que vocês tenham dito às vezes a altura, né? Ou algo parecido, pelo menos. Então, ele vai pegar ali a base, multiplicar pela altura e vai achar a minha área. E o que é isso aqui agora? Eu tenho um quadrado. O quadrado, um retângulo, são semelhantes, né? Qual a semelhança entre eles? Então, quais são as diferenças? Um quadrado ele é um retângulo com os lados iguais. A base e a altura são iguais. Então, eu posso usar a mesma forma? Posso. Então, vou botar aqui as vezes a altura e calcular normalmente. E agora, eu tenho dois triângulos, né? Então, o que foi que aconteceu ali? Eu peguei a minha base vezes a altura ali do quadrado e dividi em dois. Então, a gente chega a partir do cálculo da área de um retângulo, a gente chega ali passa pela do quadrado e eu consigo calcular de um triângulo. Ou seja, a área de um triângulo é a metade desse quadrilátero ali, né, do quadrado. Poxa, e agora tem somente o triângulo. Um triângulo, eu já vi que o triângulo é metade de um quadrilátero, então eu posso pegar a base vezes a altura e aplicar novamente a fórmula, e daí toda vez que eu achar um triângulo, eu vou fazer sempre base vezes altura e dividir por 2. Então, vejam que a gente partiu do conhecimento de um padrão que a gente tinha ali, né? De base vezes altura, adequamos a nossa fórmula ali e chegamos à dedução de uma outra fórmula ali do triângulo. Não é? Trazendo aqui, vamos dar uma pensada no dia a dia. Em que outras situações vocês aí já aplicaram o reconhecimento do padrão? Então, dá aquela pensada aí, pô, você rebuscar, acho que isso já aconteceu várias vezes na vida de vocês, mesmo que de forma inconsciente. Como eu falei, eu quero trazer aqui para vocês filtros para a mente de vocês. Eu quero que vocês passem uma vez conhecendo os pilares do pensamento computacional, utilize-os agora de forma consciente. Tá? Passamos aqui pelo reconhecimento de padrões, vamos para o próximo, né? Que é a abstração.
O que seria isso? O que seria a abstração? A abstração é um conceito essencial do pensamento computacional que consiste na capacidade de representar algo de maneira concisa, e aqui a parte mais importante, ó, eliminando detalhes desnecessários. E quando você aplica a abstração, você é capaz de retirar quais são as informações relevantes para aquele meu contexto e, o mais importante de todos, omitir, está ali destacado, mas omitir todo o resto. Tudo aquilo que não é importante eu vou retirar. Ok? Então, as abstrações elas podem ser representadas em diferentes níveis, e a gente chama isso aí de quê? Camadas de abstração. Elas são diferentes a depender do contexto que eu estou tratando, né? E também elas estão muito ligadas aí à experiência e à perspectiva do observador. Então, eu posso enxergar o problema de uma maneira e um colega de trabalho, um colega de faculdade, de escola, sei lá, pode enxergar de uma maneira totalmente diferente da minha, porque nós tivemos experiências e temos perspectivas diferentes, tá? Mas a abstração é uma ferramenta importante, por quê? Porque ela nos permite representar o mundo de uma forma simplificada, uma vez que eu tenho meu problema complexo ali, saio retirando tudo aquilo que não é importante, então vou deixar só aquilo que me interessa para aquele contexto, tá? Com a abstração, eu posso fazer o quê? Identificar semelhanças. Então, no momento que eu tenho uma bola de vôlei e eu olho uma bola de futebol, se eu tirar ali os detalhes irrelevantes, né, eu vou chegar a uma abstração que ambas são bolas. Então, se eu, de repente, pego uma bola ali de futebol americano, apesar de não ser redonda, mas ela, a depender do contexto, é usada para esporte. Então, a depender do contexto, isso é que vai fazer com que as minhas camadas de abstração elas mudem. E por fim, uma vez abstraindo tudo que não é relevante para aquele meu contexto, eu posso gerar ideias novas e novas soluções. Vamos lá. O que é que vem à mente em cada um desses desenhos aqui? Bom, o primeiro temos aqui uma mulher, claro, com todos os seus detalhes. Logo em seguida ali a gente vê uma sombra do que seria uma mulher. Logo abaixo ali, um desenho que a gente é acostumado a ver, né, em banheiros femininos, mas ainda representa a mulher. E aqui, no mais alto nível de abstração, nós temos ali o espelho de Vênus. Então, quando a gente olha para esses quatro símbolos, assim, essas quatro imagens, o que vem à nossa mente é a mulher. Né? Então, vejam que em as quatro representações ali, algumas mais detalhes, outras com menos detalhes, mas em todas elas a gente nos remete à ideia de uma mulher. Mas cuidado, tá? A gente tem que ter cuidado no momento que a gente está aplicando a abstração, porque a gente pode tirar algo que é essencial. Por aqui mesmo, a gente pode observar, nós temos um relógio, tá? Continuamos tendo um relógio ali ainda. Isso daqui ainda é um relógio, uma roda, um símbolo, o que seria isso daqui, tá? Então percebam que nos três primeiros símbolos, nas três primeiras imagens, a gente ainda tinha um relógio, que a gente não tirou aquela parte essencial do relógio, né? Que são, o relógio serve para marcar as horas. Se eu não tenho os marcadores, logo eu não tenho um relógio. Então, a gente pode sim abstrair, como vejam que o primeiro e o terceiro desenho eles ambos representam um relógio, né? Que consegue até dizer ali que horas são em cada um dos relógios, né? Mas a partir do outro desenho ali, a gente já não sabe o que é aquilo dali, porque a gente tirou uma parte essencial quando a gente tentou aplicar a abstração. Ok? E no dia a dia, eu vou fazer essa reflexão para vocês. Como é que leiam isso daqui, né? Como é que eu descreveria a mim mesmo em uma entrevista de emprego? Em um encontro? Que é que eu iria abstrair, né, em um e no outro. Percebam que a gente abstrai um monte de coisa, né, em ambas situações.